Olá, eu me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos com a coletiva pós-jogo de Dorival Júnior? Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Boa noite, Dorival. Vitor Scaralho do portal Meu Timão. Imagino que os colegas vão falar do jogo, mas hoje o Corinthians atualizou a situação do Yuri Alberto e do Rodrigo Garro. Eu queria que você falasse para o torcedor o quanto esses dois jogadores preocupam aí para a semifinal da Copa do Brasil na semana que vem. E se desse para atualizar já a situação do Memphis, que parece estar em reta final ali de recuperação. Obrigado. Com relação ao Memphis, é isso mesmo, reta final de recuperação. Espero que não tenha uma nova lesão e que tudo corra bem. Infelizmente tivemos esse problema com os dois atletas, impossibilitados de viajarem. Não tivemos como trazê-los de forma nenhuma, iniciando o tratamento desde o momento após a partida anterior. E agora no aguardo aí para sabermos a evolução que teve, né? Principalmente nesses últimos 2 dias e até amanhã que estaremos chegando em São Paulo. Dorival aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Domingo tem um jogo contra o Juventude, última rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já não tem grandes possibilidades no Brasileirão, até mesmo por Libertadores. O foco na preparação da equipe, tanto para domingo, já será pensando na quarta-feira diante do Cruzeiro? O jogo de hoje já foi pensando no domingo, o de domingo já pensando na quarta-feira. É o que nós fizemos. Vamos entrar com uma outra equipe para o jogo seguinte e tendo finalizado a preparação para a partida da quarta-feira com o Cruzeiro, que será muito complicada, muito difícil. Eu espero que todos os jogadores estejam bem recuperados, em condições de poderem fazer o seu melhor. Dorival, aqui, Matheus Ribeiro da TV Globo. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje, porque o Corinthians começa já sofrendo um gol logo cedo, mas ainda assim cria um volume de jogo interessante, especialmente no primeiro tempo, tendo uma grande atuação do Breno do outro lado. Qual a análise que você faz hoje e que você comentasse também, especialmente do Dieguinho, que é um garoto muito jovem, mas cada vez aparece aí mais como uma opção para vocês também, com a personalidade que ele tem? Bem, eu acho que esse resumo que você fez coincide com aquilo que nós vimos na noite de hoje. Fortaleza está num momento iluminado, estão de parabéns, fizeram um grande resultado, mas eu tenho que entender que o Corinthians se comportou muito bem, foi melhor ao longo de toda a partida. Infelizmente não tivemos o resultado, felizmente a equipe do Fortaleza vive um grande momento. Nós tivemos aí praticamente 70% de posse de bola, criamos 20 oportunidades de gols. Jogamos boa parte do tempo no campo do adversário, eu acho que de uma maneira segura, regular. Primeiro tempo, o único ataque que o Fortaleza teve, foram muito felizes, encontraram o gol. Futebol é isso, você tem que se cuidar ao máximo, acabou acontecendo, mas fico muito feliz de ter uma equipe totalmente modificada, uma equipe jovem, uma equipe nos mostrando aí que esses jogadores terão um futuro, se Deus quiser, brilhante pela frente. Meninos aí que nós estamos apostando, na impossibilidade de contratarmos esses jogadores, estão nos dando uma resposta muito positiva. Você citou um deles, mas tem outros que fizeram uma partida muito segura, muito regular, como se já há algum tempo estivessem presentes a equipe titular, caso do André, caso das atuações que o Gui Negão vem tendo. Eu acho que isso daí colabora e acrescenta muito ao nosso grupo, ao nosso elenco. Eu fico feliz e sinceramente, chateado pelo resultado, mas acima de tudo muito satisfeito com a atuação que nós tivemos. Dignidade, valentia, hombridade, buscando o resultado do primeiro ao último minuto. Eu acho que é isso que nós queremos da nossa equipe. Dorival, aqui à sua esquerda. Boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Você citou o André, né, que além do gol fez uma boa partida, mais uma boa partida, né, desse volante que você caçou, subiu e está mostrando boas apresentações. O quão que esse gol pode amadurecer ainda mais esse garoto e principalmente quanto que ele pode ser útil nos 2 principais jogos que o Corinthians tem agora na temporada, esses jogos contra o Cruzeiro. Bom, se nós tivermos um pouco de paciência, esse menino eu não tenho dúvidas que terá um futuro brilhante pela frente. É um jogador que
ele passa uma segurança muito grande, a gente sente que ele tem encontrado uma confiança também para poder atuar. Ele está retornando de uma lesão que ele teve, que o afastou um bom período, né, das equipes de base do Corinthians. Mesmo assim, aceleramos o processo com ele, preparamos muito o André, assim como preparamos o Gui, assim como aconteceu com o Dieguinho e outros mais que lá estão, na expectativa de que os tenhamos aí nas melhores condições para as duas partidas contra o Cruzeiro, que serão fundamentais, decisivas, e o Corinthians vai brigar diretamente aí, se Deus quiser, por uma possibilidade de estarmos em mais uma final. Dorival, Davi, da Rádio Coringão. O primeiro tempo a gente teve muito volume, mas não criou tantas oportunidades próximas ao gol. Teve muito chute de fora da área. É uma intenção de forçar esses jogadores a também ter essa opção, já que o Corinthians tem algumas dificuldades de criar jogadas em muitos dos jogos? Olha, nós pegamos uma marcação totalmente baixa, uma marcação com praticamente 11 jogadores atrás da linha da bola, a exceção Bareu em alguns momentos que não estava. É muito complicado, mesmo assim nós tivemos paciência, rodamos a bola de um lado para o outro, criamos boas oportunidades, tivemos oportunidades de concretizarmos em gol. O goleiro do Fortaleza fez uma atuação impecável, uma defesa fantástica num cabeceio do Romero. Eu acho assim, nós tivemos N situações para que pudéssemos encontrar o gol e não fomos felizes simplesmente no detalhe final. Fato é esse que o Fortaleza foi muito competente e se aproveitou muito bem. Aqui Dorival Henrique Manfio, agência IDC. Pegando o gancho da tua resposta, que a escalação de hoje foi pensando no domingo será pensando no jogo da Copa do Brasil. O torcedor corintiano também compra muito essa ideia, a gente faz as transmissões, todo mundo entende, o Corinthians hoje está pensando na Copa do Brasil, e de certa forma a gente deixa de ir para uma possível disputa das fases iniciais da Conmebol Libertadores o que aconteceu hoje, o jogo de hoje, o resultado. Isso não coloca uma carga para a Copa do Brasil, entendendo que agora você não tem uma outra chance de chegar na competição maior da Taça Conmebol Libertadores? Bom, eu acho que tem vários aspectos a serem analisados. E eu já falei isso na entrevista anterior. E aqui não é uma lamentação, é apenas uma constatação. Quando eu cheguei, eu pontuei a respeito de situações que precisaríamos intervir, certo? Acertei antes da minha contratação alguns nomes que pudessem chegar. Por quê? Porque eu percebia as necessidades que nós teríamos. Segundo aspecto, nós tivemos uma quantidade absurda de jogadores machucados por muito tempo, jogadores com 2 lesões em sequência, casos de Garro, caso de Yuri Alberto, outros mais, Ranielli, enfim. Ficamos boa parte do tempo sem esses 3 jogadores e mais um quarto, Carrillo, que é um jogador muito importante para a gente. Ao longo de praticamente mais de 2/3 da competição. Se não me falha a memória, eu os tive por 6 ou 8 partidas, contando com as da Copa do Brasil, 2 delas, com Palmeiras. Então, eu acho que com tudo isso que aconteceu ao longo do ano, o Corinthians está fazendo um campeonato em que poucas partidas o adversário foi superior a nós. Eu falo isso em posse de bola, em criação, enfim, uma série de fatores, uma série de números que nos levam a acreditar que talvez com um detalhe a mais que acontecesse, nós poderíamos ter tido uma campanha um pouco diferente. Nós chegamos a esse momento valorizando e valorizados pelo crescimento de muitos jogadores das categorias de base, que há poucos meses atrás, ninguém sabia quem eram, ninguém falava nada, ninguém nem se importava com esses atletas. E eu acho que hoje o Corinthians está mudando um pouco essa concepção, valorizando, trabalhando muito no sentido de que, não tendo outras possibilidades, nós estamos tentando produzir em casa. Esse trabalho demanda um pouco de tempo, paciência, que às vezes nós, brasileiros, não temos, e acima de tudo, a repetição.
o retorno do trabalho a todo momento. Por quê? Porque esses jogadores tem aí André 2 jogos, Dieguinho 2, 3 jogos com a camisa do clube, Guinegão 6 ou 7 jogos e já uma série de gols que ele fez. Então essa paciência ela é necessária. Futebol é um processo, gente. Ninguém queima etapas no futebol, não adianta. Não se queima etapas no futebol. Se você respeitar etapas, você vai alcançar resultados ali na frente. O que nós precisamos é corrigirmos as 2 janelas que nós não tivemos, que foram a de janeiro e a de julho. Nós precisamos corrigir para que tenhamos um elenco ainda mais forte. Por quê? Porque representamos um clube de ponta, um clube que está sedento por títulos novamente e que precisa dar essa satisfação ao seu torcedor, que eu nunca vi uma torcida tão alucinada, apaixonada, vibrante e que participa aos 90 minutos, incentivando, independente do resultado que aconteça. Sendo assim, eu acho que tudo demanda um pouco de tempo, paciência e um pouco mais, acima de tudo, de uma repetição em que esses garotos possam daqui a pouco adquirirem uma confiança ainda maior, um crescimento para que a equipe evolua junto. Nós temos hoje uma estrutura de equipe, coisa que há um ano atrás, anterior até a minha chegada, nós não possuíamos. O Corinthians passando muito apertado no próprio Campeonato Brasileiro. Esse ano nós não nos aproximamos em momento nenhum da zona de rebaixamento. Eu acho que esse é um fato importante. Não é ainda aquilo que nós gostaríamos de entregar e finalizarmos a competição. Queríamos uma posição muito melhor. Mas nós temos que entender as limitações que nós tivemos, acima de tudo, e os problemas que nós encontramos ao longo de toda a temporada. Esses foram apenas alguns citados. Outros muitos aconteceram que não vale a pena aqui, porque aí eu estaria justificando muito em cima. O que nós queremos é fortalecer cada dia mais esse trabalho e nós precisamos de todo corintiano, que todo corintiano participe dessa recuperação. O Corinthians está no caminho. Se tivermos um pouco de paciência, um pouco de clarividência para enxergarmos um palmo ali na frente, podem ter certeza que o Corinthians ainda terá coisas boas, desde que não modifique essa forma de pensar e que trabalhe dentro das suas condições, porque nesse momento as nossas condições são muito complicadas e a diretoria está fazendo um esforço absurdo para que tudo aconteça positivamente e não tenhamos problema nenhum, o que não vem acontecendo dentro do nosso centro de treinamento. Isso é um ponto muito positivo que eu quero compartilhar com o torcedor para que ele se sinta também respaldado e confiante de que coisas boas possam vir a acontecer daqui para frente. Dorival, boa noite. Aqui, ó. Dorival, boa noite. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fel Tricolor. Queria que você falasse aí de um pouco da sua história aqui também no Fortaleza. Você foi campeão cearense aqui em 2005. Como é que você vê o Fortaleza durante todo esse tempo? E você voltou aqui, o Castelão, e o Fortaleza está vivo aí na primeira divisão para disputar, quem sabe, aí no próximo ano. Como é que você vê aí a sua estrutura? O que é que o Fortaleza significou na sua carreira? Eu tive a honra de passar pelos 2 clubes da capital. Fico muito feliz com isso. Para mim, foram marcantes na minha carreira. Fortaleza um pouquinho lá no início, Ceará um pouquinho mais à frente. Para mim foi um momento especial essas 2 passagens. Fico muito feliz em ver o resgate que vem acontecendo, o belo trabalho realizado dentro do Fortaleza. Tenho um amigo aqui que trabalhou comigo ao longo de anos, né, o Léo Porto, e hoje faz parte da comissão, assim como fez da comissão anterior, agora com o Palermo novamente. E sempre trocamos informações, outros amigos que aqui estão de volta, né, que fizeram parte da história do Fortaleza e estão novamente aí na equipe. E isso é satisfatório, é prazeroso a gente perceber o quanto o clube cresceu de uma maneira geral. O que eu vi lá atrás em 2005, hoje é completamente diferente, um clube já maduro, estruturado. É uma pena o que tem acontecido esse ano, porque os anos anteriores foram muito promissores e positivos, né, em relação à história do Fortaleza, e fico aí na torcida para que tudo se resolva com os 2 clubes aqui. Dorival, aqui, Romário Fernandes para o portal Torcida Amiga.
No jogo contra o Botafogo, o Corinthians ele teve muito mais posse de bola, né? Ele teve ali uma porcentagem acima de 80% de precisão na troca de passes, finalizou muito mais do que a equipe carioca. E hoje aqui na Arena Castelão, o Corinthians ele teve uma porcentagem de passes, de acertos, acima de 90%, e finalizou quase 2 vezes mais do que a equipe tricolor, mas saiu com resultado negativo em 2 circunstâncias, o empate lá na Arena Corinthians e hoje aqui na Arena Castelão. Com esse empate, com essa derrota hoje, jogando aqui fora de casa, o que é que você pode tirar de positivo, já pensando no último jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Juventude, lá na Arena Corinthians, e posteriormente já pensando também contra a equipe do Cruzeiro pela Copa do Brasil, já vista que a equipe, nesses últimos 2 jogos, apesar de não ter tido vitórias, apresentou bons números dentro de campo. Muito obrigado. Olha, primeiro assim, o que mostra muito daquilo que é um trabalho é o que a sua equipe produz. E em termos de produção, em termos de crescimento ao longo de um processo, eu sinto que a equipe do Corinthians vem evoluindo muito. Para mim é satisfatório eu pegar e ver que ao longo do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, se eu não estiver errado, a nossa equipe tem a 2ª melhor posse de bola da competição. Perdemos apenas para o Flamengo. É uma das equipes que mais troca passes na competição. Eu acho que isso mostra treinamento, trabalho, dedicação, disciplina acima de tudo, uma entrega muito grande e a busca por uma excelência, que é tudo que nós gostaríamos e estamos tentando encontrar. E que isso tudo se traduza naturalmente em oportunidades de gol. Não acontecendo em uma ou outra partida, ela fatalmente, pelo volume, ela vai começar a acontecer em algum instante, em algum momento. E eu acho que isso é um fator muito importante para a gente. Ao longo de todo esse processo aí, devo estar completando aí 7, 8 meses de clube, eu tenho percebido um crescimento muito grande do nosso grupo, uma confiança aumentando, zagueiros jogando de laterais jogando de meias jogando nas laterais do campo, meias jogando como atacantes, enfim. Nós tivemos muitas dificuldades, uma delas citei, a falta de muitos jogadores ao longo da competição, o improviso de muitos jogadores em outras funções e um retorno muito positivo. Por isso que eu acredito que o Corinthians, com todo o respeito possível, tenha feito um campeonato muito leal, muito digno, porque com todas as dificuldades nós fomos uma equipe sempre assim, jogando dentro ou fora de casa, trabalhamos com posse, trabalhamos com bola, criamos muitas oportunidades, fizemos jogos muito bons em casa e não vencemos, mas isso é um processo. E eu tenho que também entender, como ex-atleta, eu tenho que entender tudo isso. E acreditar que nós estamos no caminho. E que nós precisaremos de algo mais para que aí sim esse diferencial seja, no momento oportuno, seja um handicap favorável e nos dê a possibilidade de completarmos tudo aquilo que vem acontecendo. Você atuar com posse, criar oportunidades e buscar finalizações. Eu acho que é o que completa uma equipe para que ela se qualifique em qualquer tipo de competição. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima!